Oi, pessoal, tudo bem? Como foi esta semana? Desejamos que estejam bem de saúde, seus familiares também, seus parentes, amigos e todos os afetos. Por aqui tudo bem, trabalhando bastante. E, bem, queríamos contar algumas coisas. Por favor, prestem muita atenção nas datas de entrega dos trabalhos, por favor, porque vocês têm datas de entregas. E outra coisa importante, vocês estão trabalhando em casa, né? Tem toda a tranquilidade para fazer coisas quando é o momento de estudo, não? Então, quando é o momento de estudo, vocês estão tranquilos. Então, na verdade, que é um pouco estranho que alguns de vocês, isto é para as pessoas que cada um de vocês já sabe pelas correções, que inventem tanto as flexões dos verbos. Ou seja, tanto. Porque não existem, ou seja, muitas pessoas colocaram palavras que não existem, mas nem se parecem, tá? Então, vocês têm aí no PDF as páginas, né? E aí estão as listagens completas de verbos. Então, era só olhar. Uma coisa, a gente no ano passado não aprendeu o pretérito imperfeito, então não deveria usar porque não aprendemos ainda, tá? Tem problema não. Mas, por favor, prestem um pouco mais de atenção e façam as tarefas à consciência, porque isso vai ter uma nota no final, tá? A ver, algumas são erros comuns por problemas de tempos, né? Mas, gente, inventar uma palavra completa e que é tão diferente ao que é a original, aí dá para perceber que não estavam muito concentrados no momento das tarefas, tá? Bem, então, a aula de hoje é super curtinha, na verdade. Vamos ter duas leituras que são longas, mas o tema é super fácil, o tema é facílimo, tá? Hoje a gente já colocou as folhinhas que vamos trabalhar o dia de hoje e vai ser excelente, tá? Então, vamos começar com uma leitura da página 13. O tema de hoje é pretérito imperfeito, tá? É um tempo de verbo, que depois vamos ver, vamos trabalhar. Primeiro vamos com a leitura, tá? Vamos lá. Então, só um minuto e vamos lá. Versões: Luiz Fernando Veríssimo. Era uma vez uma donzela que caminhava pela beira de um rio quando ouviu um psiu. Era um sapo, que lhe contou que, na verdade, era um príncipe amaldiçoado, transformado em sapo por uma bruxa malvada com poderes mágicos. Se a donzela o beijasse, o sapo voltaria a ser príncipe. A donzela acreditou no sapo, beijou, ele se transformou de novo em príncipe, e os dois se casaram e viveram felizes para sempre. Anos depois, outra donzela teve a mesma experiência. Ouviu a mesma história sobre a maldição da bruxa que transformava qualquer coisa em outra coisa e fizera o príncipe virar sapo. A donzela concordou em beijar o sapo para livrá-lo da maldição, com uma condição: beijo de língua? Não. Muitos anos mais tarde, depois da Revolução Industrial, uma donzela desempregada caminhava pela beira do rio e ouviu a mesma história de um sapo. Concordou em beijá-lo, mas o sapo se transformou num príncipe muito feio, talvez devido à poluição do rio. A donzela protestou e ouviu do príncipe. Ué, pra quem já beijou sapo? Mas casaram-se e tiveram uma vida difícil para viver, porque o príncipe, inclusive, perdera tudo com o fim do feudalismo. Já neste século, a mesma história. Sapo, bruxa, com poderes mágicos, beijo, tudo igual. Com apenas um instante de hesitação, até que se esclarecesse um ponto. Precisa ser donzela? Não precisava. Casaram-se e viveram, etc. Anos 60. A mesma história, com uma variação. A moça era feminista. Ouviu o que a bruxa com poderes mágicos, que transformava qualquer coisa em outra coisa, fizeram com o príncipe, e concluiu. Alguma você andou aprontando. E solidarizou-se com a bruxa e chutou o sapo. Jovem empresária caminhando pela beira do rio artificial do seu condomínio fechado, ouve o psiu depois da conversa do sapo, e diante dos protestos do sapo, raciocina em voz alta.
Um príncipe hoje não vale muita coisa, mas imagino que eu posso ganhar com um sapo falante, só em cachês. E ela fez muito dinheiro e viveu feliz com o sapo numa gaiola para sempre. Anteontem, jovem ouviu a proposta do sapo, mas não decidiu em seguida. Procurou seu consultor financeiro, que lhe lembrou que nada é mais valioso no mercado hoje do que informação privilegiada, como a que o sapo lhe passara, e aconselhou: Esqueça o sapo e encontre essa bruxa. com seus poderes mágicos, a bruxa poderia transformar moeda fraca em moeda forte, nominativas em preferenciais. Ótimo. Tava rápida, né? Bem, por isso eu coloquei aqui o texto. Desculpem, era uma bagunça ir e voltar no texto. Desculpem. Então, vamos ver. Era uma vez uma donzela, tá? Aí temos o primeiro verbo. Era, que é verbo ser. E está no pretérito imperfeito, tá? Era uma vez uma donzela que caminhava, outra vez, pretérito imperfeito, pela beira de um rio quando ouviu, olha aí, isso é pretérito perfeito, um psiu. Era um sapo que lhe contou, pretérito perfeito simples, sim? Que na verdade era um príncipe amaldiçoado, maldecido, maldito, transformado em sapo por uma bruxa malvada com poderes mágicos. Se a doncella o beijasse, se a doncella o besasse, o sapo voltaria a ser príncipe. A donzela acreditou no sapo, beijou-o. Ele se transformou de novo em príncipe, e os dois se casaram e viveram felizes para sempre. Então, aí temos: acreditou, beijou, transformou, sim? Se casaram e viveram. Tudo isso é pretérito perfeito, tá? Anos depois, outra donzela teve a mesma experiência. Teve pretérito perfeito. Ouviu a mesma história sobre a maldição da bruxa, que transformava pretérito imperfeito, qualquer coisa em outra coisa, e fizera o príncipe virar sapo. A doncella concordou em beijar o sapo para livrá-lo da maldição, com uma condição: beijo de língua? Não. Vamos ler um pouquinho mais baixo. Se tem alguma dúvida com o vocabulário, lembrem que tem o Aulete, que é excelente para procurar palavras. Eu vou colocar lá embaixo depois. E se não me perguntam, tá? Mas tem o exercício de ir para o Aulete. Muitos anos mais tarde, depois da Revolução Industrial, uma donzela desempregada caminhava, pretérito imperfeito, pela beira do rio e ouviu a mesma história de um sapo. Concordou em beijá-lo, mas o sapo se transformou num príncipe muito feio, talvez devido à poluição do rio. A donzela protestou e ouviu do príncipe: ué, para quem já beijou sapo, esse é um dale, tá? Mas casaram-se e tiveram uma vida difícil para viver, porque o príncipe, inclusive, perdera tudo com o fim do feudalismo, tá? Bem, já neste século, a mesma história: psiu, sapo, bruxa com poderes mágicos, beijo, tudo igual. Com apenas um instante de hesitação até que se esclarecesse um ponto. Precisa ser donzela? Não precisava, sim? Pretérito imperfeito. Casaram-se e viveram, etc. Esses dois últimos verbos estão no pretérito perfeito, perdão. Anos 60, a mesma história, com uma variação. A moça era feminista. Ouviu o que a bruxa com poderes mágicos que transformava qualquer coisa em outra coisa fizera com o príncipe. E concluiu:
Alguma você andou aprontando. Esto significa alguna te mandaste. E solidarizou-se com a bruxa e chutou o sapo e lo pateó, pateó al sapo. Se solidarizou com a bruxa e pateou al sapo. Jovem empresária, caminhando pela beira do rio artificial do seu condomínio fechado. Ouve o psiu. Desculpem, eu não marquei. Esse psiu se utiliza até nos bares. Quando você tem que chamar para o garçom, é psiu, tá? Não é como a gente que apronta a mão, né? Se você levanta a mão, é como que está cumprimentando. Então, eles vão cumprimentar, tá? De novo, jovem empresária caminhando pela beira de um rio artificial do seu condomínio fechado, de seu barrio privado. Ouve o psiu, depois a conversa do sapo e diante dos protestos do sapo, Usted se estaba quejando de las quejas, ahí está. Raciocínio em voz alta. Príncipe hoje não vale muita coisa, mas imagina o que eu posso ganhar com sapo falante, ¿sí? Com sapo que habla. Son cachés. Cachés es como las representaciones. E ela fez muito dinheiro e viveu feliz como o sapo numa gaiola para sempre. Gaiola, em uma jaula, tá? Bem, aqui temos uma compreensão de leitura, mas a gente não vai fazer, tá? Pronto. Era para bater papo aí na sala de aula. Anteontem, antes de achar. Jovem ouviu a proposta do sapo, mas não decidiu em seguida. Procurou seu consultor financeiro, que lhe lembrou, que lhe hizo recordar, que nada é mais valioso no mercado hoje do que informação privilegiada com a que o sapo lhe passara. E aconselhou: esqueça o sapo, olvídate del sapo, e encontre essa bruxa. Sim. Com seus poderes mágicos, a bruxa poderia transformar moeda fraca, moneda débil, em moeda forte, nominativas em preferenciais, tá? Bem, então, é a versão do mesmo conto contada em diferentes momentos da história, tá? Então, sobre isso era a leitura. Mas a gente estava falando que no texto apareciam diferentes pretéritos. Então, pretérito que é passado, tá? Então, existem, pelo momento que a gente conhece, dois pretéritos. O pretérito perfeito, que revisamos na semana passada, que tem a ver com ações passadas que são pontuais. O que quer dizer isso? Que no passado duraram pouco tempo. Sei lá, ocorreu uma vez. Ontem caminhei pela rua Corrientes, tá? Ayer caminé por la calle Corrientes. Ayer, uma vez. No lugar do pretérito imperfeito, que são ações passadas que ocorriam com frequência nesse passado, eu digo, quando era criança, quando era chica, caminhava pela rua Corrientes. Caminaba por calle Corrientes. ¿Lo hice una vez? No, lo hice muchas veces. Por eso, esa es la diferencia. El pretérito perfecto son acciones puntuales y el pretérito imperfecto son acciones que en el pasado se repitieron un montón de veces. Então, vamos ver como se forma o pretérito imperfeito dos verbos regulares, tá? Então, temos que tirar dos verbos a terminação. Vocês aí na página 13, vocês têm outros exemplos, tá? Vocês aí têm andar, receber e sorrir. Aqui a gente colocou pular, escrever e dormir, tá? Então, temos que pegar o verbo completo. Tiro a terminação, tiro ar. Para os verbos que acabam em ar, sim, eu tenho essas terminações. Para eu, ava, para ele, ava, para nós, avamos, para eles, avam. Siempre acento en el nosotros en todos los verbos, tá? Então, aqui eu tenho eu
pulava. Desculpem. Eu pulava, ele pulava. Nós pulávamos. Esqueci do eles. Desculpem. Eles pulavam. Tá? Quando os verbos acabam em er, as terminações vão ser ia, íamos, iam. Tá? Então, eu escrevia, ele escrevia, nós escrevíamos, eles escreviam. Maiúscula, iam. E as mesmas terminações vão ter os verbos que acabam em ir, tá? Então, a gente tem aí, com eles, eu dormia, ele dormia, nós dormíamos, eles dormiam. Tá? Então, as terminações são ava, ávamos, avam, ia, íamos, iam, ia, íamos, iam. Tá? Isso é o tema de hoje. Vamos ter alguns irregulares? Sim, aparecem aí na página 13 e depois nas listagens de verbos que vocês encontram no primeiro PDF, tá? Bem, então, aí os verbos que temos irregulares: ser, ter, por, quer poner, vir, quer venir. Prestem atenção também ao verbo ver, sim? E só, o verbo ver também, tá? Ver e vir. Bem, então, qual vai ser a tarefa de vocês? Vocês vão ter que fazer da página 13 e 14 o ponto 1, 2, 3, 4 e 5. Fiquem tranquilos que não é muito, tá? Parece, mas não é tanto. E da página 15, que é com uma leitura que agora a gente vai escutar, que se chama Página Errada, tá? Então, nesta vez, vocês não têm que mandar a tarefa. Sexta-feira ou de manhã, tá? A gente vai colocar as respostas certas. E vocês vão autocorrigir com o que você tenha feito na tarefa. Não deixem de fazer, porque senão não vão incorporar, tá? E aí, qualquer dúvida, sim, nos perguntam para ver qual foi o erro, tá? Se não entendem qual foi o erro, nos perguntam, tá? Ótimo. Bem, então, vamos ouvir outra leitura que se chama Página Errada, que vocês também têm aí no livro, tá? Acho que na página 16, que eu coloquei aí para vocês, tá? Então, vamos lá, vamos ouvir. Página Errada. Vamos lá. Errada. De Emma Eberlein ou F. Lima. A capela ficava numa ladeira esquecida, na parte velha da cidade. Na tarde velha de domingo, tudo cheirava a mofo. O calçamento de paralelepípedos gastos, calçadas 1000 vezes remendadas, casas velhas, abandonadas, o povo, pouco, andando devagar, ensimesmado. Por toda parte mofo, velharias por toda parte. Entrei na capela meio escura. Foi como reentrar de sofre na infância. Toalhinhas engomadas sobre os santos, imagens descascadas em eterno sofrimento. Os vasos de dálias antigas, as carolas de preto esgueirando-se pelos cantos, aqui e ali figuras pálidas, o olhar distraído, rezando seu terço. Tinham-me avisado. O padre que celebraria o batizado era muito idoso. Reconheci-o imediatamente no passinho curto, inseguro, nas velhas mãos enrugadas segurando o livro de orações. Um outro padre, um pouco mais jovem, amparava-o discretamente entre carinhoso e impaciente. Era a nossa vez agora. O velho padre veio vindo devagar, meio trôpego,
e parou diante de nós. Olhou-nos então, sem curiosidade, abriu seu livrinho, folheou-lo durante algum tempo à procura da página. Demorou a achá-la. Achou. Ia iniciar-se o batizado. Endireitando as costas, os braços, a cabeça, de repente ele derramou pela velha capela sua voz surpreendentemente clara e agradável. Eis aqui a cruz do Senhor. Fugi, potências inimigas. Nós vos exorcizamos, espírito da impureza, poderes satânicos, ataques do inimigo infernal, seitas diabólicas. Boquiabertos, ouvimos-lo sem pestanejar. O outro padre, até então em segundo plano, agitou-se nervoso e avisou entre dentes. Não, Padre Alberto, não é esta a página. E com mão decidida tentou alcançar o livrinho. O velho padre, desviando de si o gesto importuno, continuou impassível. Assim, pois, dragão maldito e toda a legião diabólica, nós vos conjuramos. Foge daqui, Satanás, inventor e mestre de todos os enganos. De repente, dando-se conta do engano, deixou de lado a fala clara. Amém. Suspiramos aliviados, disfarçando o constrangimento. As mãos enrugadas, de novo os dedos em garra e secos, folhearam o velho livrinho. Um longo momento de suspense. É esta. Com a voz outra vez bonita, sem se dar por achado, recomeçou. Conforme o costume cristão, vamos sepultar o corpo de nosso irmão. Peçamos a Deus que ressuscite na glória dos santos este pobre corpo que hoje sepultamos. Horrorizada, olhei para a criança. Corada, a boquinha vermelha, o sono tranquilo. Vai-te embora, sombrio pensamento. A nuca ensopada em suor frio, as mãos frias, dedos gelados, as palmas úmidas. Não é esta a página, Padre Alberto. Por favor, pare. Reze um salmo e encerre a cerimônia. Por favor, Padre Alberto, está errado. Acabe. E o velho padre, afastando do livrinho as mãos desesperadas do colega, continuou firme. E nosso irmão descanse em paz em seu sepulcro, até que... Um salmo, só um salmo, Padre Alberto, não é este o texto. Um salmo e pronto. Por favor, Padre Alberto, encerre a cerimônia, encerre. Amém. Outra vez a sensação de alívio. Outra vez poder respirar. De quem tem mais pena? Do velho ou do outro? E a velha mão fatídica novamente à procura da página. Gestos lentos. Outra vez a apreensão, o medo, o terror. O que será agora, meu Deus? Com a voz clara e firme, que estranhamente nada tinha a ver com o velho corpo em ruínas, o padre reiniciou a cerimônia. Irmãos, rezemos por esta criança que vai receber a graça do batismo. Peçamos a Deus Todo-Poderoso, conceda a ela a vida nova que vem pela água. Alívio! Sorrimos todos, agradecidos. É esta a página, é esta. Muito bem. Bem, aí vocês têm um monte de palavras que seguramente vocês não conhecem, tá? Então, por exemplo, vamos marcar aqui algumas, né? Vocês aqui têm palavras também em pretérito perfeito, sim, verbos no pretérito perfeito. Por exemplo, ficava, sim. Cheirava, olía. Se lembram? Ficava, ficar, quedar-se, sim. Neste caso seria como está ubicada. En una ladera esquecida, olvidada, tá? Na parte velha da cidade.
Na tarde velha de domingo, tudo cheirava, tudo olia a mofo, a umidade. O calçamento de paralelepípedo gastos, calçamento, el asfalto, paralelepípedos, adoquines, gastos, gastados. Calçadas 1000 veces remendadas, veredas 1000 veces arregladas, casas velhas, abandonadas, o povo, el pueblo, pouco, andando devagar, andando despacio, ensimesmado. Por toda parte, mofo, que era humedad. Velharia por toda parte, cosas viejas por todos lados. Entrei na capela meio escura. Foi como reentrar de chofre, de repente, de golpe, na infância. Toalhinhas engomadas sob os santos, toalhinhas, mantelitos engomados, los que se hacen a crochet. Debajo de los santos. Imagens descascaradas, em eterno sofrimento. Os vasos de dálias antigas, floreros. As carolas de preto. Carolas son las señoras que van a rezar a la iglesia, que generalmente se visten todas de negro, ¿sí? Que son muy devotas. As carolas de preto, esgueirándose pelos cantos, como escurriéndose por los rincones. Aqui e ali, figuras pálidas. O olhar distraído, rezando seu terço, su rosário. Um minuto, vou descer um pouco. Ai, não tanto era. Tinham me avisado. Tinham, o verbo ter, no pretérito imperfeito. Me haviam avisado. Tinham-me, porque o verbo ter, em português, é o verbo auxiliar. Também está o haver, mas geralmente utilizam ter. Tinham me avisado. O padre que celebraria o batizado era muito idoso, muy viejito, que tenía mucha edad. Reconheci-o imediatamente no passinho curto, inseguro, nas velhas mãos enrugadas, segurando o livro de orações. Um outro padre, um pouco mais jovem, amparava-o discretamente, entre carinhoso e impaciente, tá? Bem, aqui que se fala aqui, padre. Padre não é papá. Padre é sacerdote, tá? Só se utiliza quando é sacerdote, o padre. Era nossa vez agora. O velho padre veio vindo devagar, meio trôpego, sim, como tropeçando-se, e parou diante de nós. Olhou-nos então sem curiosidade. Abriu seu livrinho, folheou-o durante algum tempo à procura da página. Demorou a achá-la. Achou, la encontrou. Ia iniciar-se o batizado. Endireitando as costas, ou seja, poniendo derecha a espalda, os braços, a cabeça, de repente ele derramou pela velha capela sua voz surpreendentemente clara e agradável. Eis aqui a cruz do Senhor. Fugi, potências inimigas. Huyan, potências inimigas. Nós vos exorcizamos espírito da impureza, poderes satânicos, ataque do inimigo infernal, seitas diabólicas. Boquiabertos, ouvimos-lo sem pestanejar. O outro padre, até então em segundo plano, agitou-se nervoso e avisou entre dentes. Não, padre Alberto, não é esta a página. E com mão decidida, tentou alcançar o livrinho. O velho padre, desviando de si o gesto importuno, continuou impassível. Assim, pois, dragão maldito e toda a região diabólica, nós vos conjuramos. Foge daqui, Satanás, huide cá, Satanás, inventor e mestre de todos os enganos. De repente, dando-se conta do engano, de sua equivocação,
deixou de lado a fala clara. Nham, 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 amém. Suspiramos aliviados, disfarçando o constrangimento. Sí, lo mal que se sentiram. As mãos enrugadas, de novo os dedos em garras secos, folhearam o velho livrinho. Folhear, sim, como ojear. Longo momento de suspense. Esta. E com voz outra vez bonita, sem se dar por achado, haciendo-se el tonto, aí começou. Conforme o costume cristão, vamos sepultar o corpo de nosso irmão. Sim, peçamos a Deus que ressuscite na glória dos santos este pobre corpo que hoje sepultamos. Horrorizada, olhei para a criança, corada, coloradita, rosadita, a boquinha vermelha, o sono tranquilo. Vai-te embora, sombrio pensamento. Este vai-te embora é andate, sombrio pensamento. A nuca ensopada em suor frio, as mãos frias, dedos gelados, as palmas úmidas. Não é esta, Padre Alberto, por favor, pare. Reze um salmo e encerre a cerimônia, por favor. Padre Alberto, está errado. Acabe, acabe. E o velho padre, afastando do livrinho as mãos desesperadas do colega, continuou firme. Que nosso irmão descanse em paz em seu sepulcro até que... Um salmo, Padre Alberto, não é este o texto, um salmo e pronto, um salmo e listo. Por favor, Padre Alberto, encerre a cerimônia, encerre. Nham, 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 amém. Outra vez a sensação de alívio, outra vez poder respirar. De quem ter mais pena, do velho ou do outro? E a velha mão fatídica, novamente à procura da página. Gestos lentos, outra vez a apreensão, o medo, o terror. O que será agora, meu Deus? Com a voz clara e firme, que estranhamente nada tinha a ver com o velho corpo em ruínas, o padre reiniciou a cerimônia. Irmãos, rezemos por esta criança que vai receber a graça do batismo. Peçamos a Deus Todo-Poderoso, conceda a ela a vida nova que vem pela água. Alívio, sorrimos todos, sonreímos todos, agradecidos. É esta a página, é esta. Então, depois, com esta leitura, vocês vão ter que fazer as atividades que estão na página 15, que eu mandei hoje, tá? Então, por hoje é tudo, tá? A gente trabalhou com pretérito imperfeito, tem que fazer a tarefa da página 13, 14 e 15, tá? Não vamos corrigir nós, vocês vão fazer autocorreção na próxima semana, tá? Então, encaminhamos um beijo, desejamos que tudo esteja super bem nesta semana e a gente se vê, tá? Tchau, tchau!